Vambora, nação, mais um vídeo no canal e a mídia vai reagir ao grande teste do futebol brasileiro. Flamengo e Chelsea, eles vão comentar o que o Flamengo precisa fazer, o que o Felipe Luiz vai mudar também aí na seleção, na escalação, podemos dizer aí, na seleção do Flamengo. Tem também Bruno Henrique comentando sobre o elenco de agora contra o elenco de 2019, quem fica, quem sai, notícias do Gerson também saindo, se o Jorginho vai assumir ou não, enfim. O vídeo tá completo, muita notícia, muita informação. Se você é novo, seja muito bem-vindo, deixa aquela tua moral, dá aquele teu like, se inscreve no canal também que todo dia tem notícia aí do nosso Mengão, fechou? Imagens do programa Seleção do Sport TV, partiu! Porque o que o Chelsea tem pra mim de diferenciado é o meio campo do Chelsea. Pra mim, é a melhor dupla de volantes que a Premier League oferece hoje. Caicedo e Enzo, né? Exatamente. Fecharam a temporada jogando muito bem esses dois meio-campistas. São caras, se você deixar, eles vão se impor fisicamente ali. E o Flamengo ganha muita coisa com o Jorginho, fazendo uma boa estreia mesmo, assim, me surpreendeu até a dinâmica dele, a parte física. Mas para esse jogo de sexta, o Jorginho, eu não vou dizer que é um ponto fraco, porque a qualidade dele de passe e criação pode fazer a diferença, mas do ponto de vista defensivo e competitivo, o jogo vai pedir ao Jorginho coisas que o Esperance Tunis não exigiu. Então, você ter o Gerson ali numa boa noite, na sexta-feira, boa tarde, né? Acho que pode ser para o Flamengo um diferencial para equilibrar esse meio e não permitir que o Chelsea exerça tanto domínio. Eu puxei aqui uma comparação com 2019, agora eu estou pensando, em campo só tem dois remanescentes, né? Só Bruno Henrique e Arrascaeta. E titular mesmo, o Arrasca, né? O Bruno Henrique entrou no jogo no segundo tempo, que aliás, vocês falaram de poupar jogadores. O Gerson também, né? O Gerson também, mas com um papel diferente, né? É verdade. Gerson também, mas com um papel diferente. Ele era um segundo homem de meio, agora é um terceiro que cai pelo lado direito. Tem razão. E mesmo se você for buscar no banco de reservas, não tem mais ninguém não, né? Que tenha ficado no time. Acho que não. E tem o Felipe Luiz, que era jogador, hoje treinador. Né? O Bruno Henrique fez uma comparação entre o time de 2019 e o de hoje. Vamos ouvi-lo. Nossa equipe hoje é uma equipe muito melhor do que aquela, né, de 2019. E temos jogadores muito experientes que já viveu isso jogando na Europa. Alguns jogadores que viveu isso também jogando aqui no Flamengo em 2019. E a gente vem com a cabeça diferente, né? Porque 2019 foi um ano muito atípico. Batemos na trave, a gente sentiu aquela sensação que poderia ter vencido. E esse ano é uma competição mais longa, né? Com outros times da Europa maiores. E a gente vai trabalhar pensando jogo após jogo, não pensar lá na frente já, mas sim no próximo jogo, para a gente poder fazer um bom Mundial. Para começar, vocês concordam com ele? Acham que o time de hoje é muito melhor que o de 2019? Não. Muito mas eu acho que ele pode ter se expressado mal. Eu acho que ele pode ter se referido ao elenco. Pensamento, E aí eu tendo a concordar. Pode ser. O 11 de 19 é melhor, né, cara? Sim, eu, pelo totalmente. menos, Mas o Flamengo hoje tem mais opções. É isso. É porque vocês também falaram de o Chelsea ter poupado. O time poupou na escalação inicial. O Flamengo não. O Flamengo entrou com o que se considera a força máxima. Mas usou bem as substituições, né? Poupou o Enzo Fernandes só, tá? Não poupou tanta gente assim. E eu acho que o time de 2019 chegou a um encaixe de tipo de futebol que esse pode até chegar, mas ainda não apresenta. Uma coisa de marcar o nome no tempo como um dos maiores times que a gente viu no contemporâneo do Brasil. Assim. Então, é diferente. Maneiro. Agora, o elenco, esse elenco, ele é mais recheado, ele tem peças com históricos diferentes. Então, eu acho que isso aí pode se fazer um sentido, mas o 11 por 11, o time de 2019 é melhor. E o time de 19 se apresentou para aquela final contra o Liverpool, e o Liverpool de 19 é melhor que o Chelsea de hoje, a gente já medindo esse confronto de sexta, mas se apresentou num embalo, num momento mais forte que esse Flamengo atualmente, né? E o problema é que, aí é uma comparação que a gente vai concordar, essa que o Bruno Henrique fez, né? Se o Flamengo passasse pelo Liverpool, já levantava a taça. É isso. Se passar pelo Chelsea... Ainda tem 5 jogos. Tem uma chance de não enfrentar o Bayern de Munique na próxima, né? Se não passar pelo Chelsea e vencer o Los Angeles FC, passa como segundo do grupo, e a grande possibilidade é de enfrentar um Benfica ou Boca? Não, se passar como segundo é Bayern. Segundo é Bayern, perfeito. Difícil Primeiro ficar fora, ainda mais com empate ontem. Claro.
meio que Benfica e Boca empataram, meio que Bayern, abriu o caminho para o Bayern. O Bayern não ser o primeiro colocado É uma grande zebra. É uma zebra muito grande. Uma grande zebra. Isso provavelmente não vai acontecer, de fato. Na verdade, assim, cada vez que você vai passando, o nível de dificuldade deve ir aumentando nessa competição. E o problema todo pro Flamengo é que o Chelsea pensa a mesma coisa, né? O Chelsea não quer pegar o Bayern hoje, o Chelsea não tá na prateleira do Bayern hoje. Então, assim, ele precisa confirmar isso batendo o Flamengo. E assim, pelo fato de ser um 2x0 dos dois lados, e embora eu ache o Los Angeles um pouquinho melhor que o Esperance, não dá para você ter 100% de certeza que na última rodada o Chelsea vai ter um cenário melhor para fazer o placar. Esse confronto de sexta se torna ainda mais decisivo pelo primeiro lugar, né? O empate não abre muito caminho, então é importante vencer esse jogo. Exatamente. O Chelsea tem essa sensação assim de que a gente ganhando, a gente está em primeiro e a gente foge do Bayern, a gente começa a olhar para outro nível de adversário. Mas o Flamengo, acho que ontem passou assim pela primeira prova de quebrar o gelo do campeonato e agora olhar como outsider para o jogo de sexta, não favorito, um azarão de certa forma, apesar de ter condição técnica de fazer enfrentamento. E a última memória do Flamengo num Mundial, né, é não ter chegado à final por perder para o Al Hilal. Perfeito. Né? Claro que termina ganhando, né? Ganha do Al Ahly, né? do Al Ahly, fica ali com o terceiro lugar, mas não era o que tinha ido buscar. Exatamente, né? Era o Mundial do Real Madrid, pode esperar. E a sensação justamente é oposta da de ontem, né? Que um time que controla um ex-campeão, né, da África, não foi campeão esse ano, caiu na semi pro Mamelodi Sundowns, que vai enfrentar o Fluminense, mas o controle foi muito impactante, muito diferente daquilo que aconteceu contra o Al Hilal há 3 anos atrás, né? 3 anos atrás. Se você olhar para quem está jogando hoje no nível em que está, o cara é o Luiz Araújo. É o Luiz Araújo, ao mesmo tempo. Mas tem concorrência. Vamos ver como é que vai ser. Já que o outro lado não tem ninguém se afirmando, não tem ninguém pegando essa posição em definitivo, talvez cabe experimentar o Plata por lá, para ver se os dois podem jogar juntos. Porque, de fato, o Plata tem um diferencial aí também de qualidade nesse elenco. Mas eu acho que está sendo uma temporada muito afirmativa do Luiz Araújo. Hoje ele é o titular ali e seguro. Eu só acho assim, o Plata fisicamente ainda não está pronto, né? Exatamente. Assim, ele só conseguiu participar de um pedacinho do jogo. O Plata tem opção, se você for analisar até o que o Felipe já fez, até para ser 9, cara. É para ser o cara mais à frente. Não tem utilizado tanto isso, usou mais o Bruno Henrique até na ausência do Pedro. Mas é um cara que pode fazer esse papel de uma dupla de frente ali com a Arrascaeta, os dois a sobrarem um pouco mais, o Plata te dá um desafogo interessante ali. Só tem um detalhe pensando na sexta-feira, o Chelsea tem 2 laterais, ontem o Mansur até falou no troca com muita propriedade, laterais que às vezes constroem por dentro. Só que um está em fase melhor que o outro. O Reece James teve um ano de lesão no lado direito, está voltando agora. Mas o Cucurella fechou o ano, a temporada europeia, jogando muito bem. É o lateral pela esquerda, campeão europeu com a Espanha, enfim, um jogador muito, muito consolidado e muito interessante. Assim, é um cara que o Chelsea usa muito para sair de trás com qualidade. E ele vai cair naquele setor que o Luiz Araújo mais gosta de jogar, né? Então, se por um lado o Luiz é um incômodo para ele, é um jogador que vai precisar acompanhar um pouco mais essa peça. E aí, o início do jogo do Flamengo ontem apresentava o Gerson ali. Eu acho que é mais natural e mais tranquilo até para preservar e proteger o Jorginho. O Pulgar teve um papel muito importante para isso ontem. Você entrar com o Pulgar, Jorginho e o Gerson como esse terceiro de meio, saindo um pouco mais pelo lado direito. O Flamengo tem que fazer um jogo de não deixar o Chelsea se impor dentro da partida. Se ele conseguir igualar um pouco a posse, a qualidade do Flamengo pode causar problema ao Chelsea. Então, eu acho que o Luiz pode ser uma sequência de escolha, porque a briga dele para sexta é o lado esquerdo. E aí estou com o Caju. Tá jogando mais bola com o Michael, tá jogando mais bola com o Cebolinha, tá jogando mais bola com o Bruno Henrique recente, que seriam as outras opções naquele corredor, né? Tem outro nome, né, que a gente não está considerando, até porque ele não entrou em campo ontem, está sendo até preparado, né? É o De La Cruz. O Flamengo está sendo preparado para o jogo contra o Chelsea. Mas o De La Cruz agora também entra numa briga de 3 jogadores por 2 vagas, né? E muda muito a configuração ali, né? Mas eu, sinceramente, eu tô com a sensação. O Jorginho é mais da posição dele, não é? O Jorginho é segundo homem. Mas ele pode fazer com os 3 também, né? E aí o Arrascaeta faz seria o sobra na frente. Uma ponta de um losango? Seria o sobra na frente. A gente está aqui concebendo que o Pedro não vai jogar. Fica o Arrascaeta sobrando na frente. Você teria... Falso 9? Eu acho que é plausível, é uma forma de pensar. Não jogando de costas, mas circulando por dentro. Eu acho que vai ser um jogo para o Flamengo mais contra-atacado que exerceu a imposição. Nós não vamos ver a posse de bola que o Flamengo apresentou ontem no jogo de sexta. Não vai, Não que o Arrascaeta seja uma grande arma de contra-ataque. Eu acho que ele é um jogador para descer um pouquinho, segurar a bola para o time sair e encostar.
Acho que ele pode ser esse cara, desde que a bola chegue para ele um pouco mais limpa. E tem qualidade no meio para isso. Mas eu, sinceramente, acho que o De La Cruz não vai para o jogo. É uma sensação que eu tenho, não é informação, pela forma como o Felipe respondeu sobre ele ontem. Mas eu não estou pensando nem só no jogo contra o Chelsea, eu estou pensando no Flamengo do segundo semestre. Né? E aí a gente... Hoje é difícil visualizar um 11 titular do Flamengo. É difícil. Descartando o Gerson, considerando que ele vai para o Zenit. Né? Mas chegou o Jorginho, Luiz Araújo está em grande fase, Plata está voltando de lesão. Ele está querendo levar a gente para uma discussão. Sendo... Jorginho, Pulgar, De La Cruz, escolha 2. É isso. Meio que isso. E é meio isso mesmo. O Felipe Luiz mexe muito no time. Né? Então, talvez ele resolva essa situação, sim. Mas quando você tem muitos jogadores de qualidade, você vai deixar algum insatisfeito. A minha impressão... Está no contra-cheque do treinador. A minha impressão é que esse time vai acabar sendo... se acostumando a jogar com Pulga e Jorginho. E o De La Cruz vai acabar virando opção de banco, até pelas irregularidades, pela questão física, enfim, por todo esse período inseguro que ele teve no Flamengo, por mais que seja um grande jogador. Eu tendo a crer que isso vai acontecer mais do que os três jogarem juntos, ou o Jorginho ir para o banco. Eu acho que a grande questão que a gente fica hoje é sobre as pontas, né? O Everton Cebolinha não tá jogando 10% do que jogava na seleção brasileira quando era o técnico Tite. E aí a gente tem o Michael, que a gente tirou de lá, beleza, como uma oportunidade de mercado, também não encaixou, não tá legal. O Bruno Henrique, depois que saiu as investigações, os escândalos aí, também não tem jogado mais nada. Nem como falso 9, nem como ponto esquerda, né, que é a função dele. Então assim, cara, eu não sei o porquê hoje que ninguém dá esse mérito, essa grife, podemos dizer, pro Luiz Araújo. O cara é sempre decisivo, sempre quando ele entra em campo ele decide a partida do Flamengo, ele resolve o problema do Flamengo, que é a questão de finalização. Acho que o Flamengo tem que converter, falta isso. Acho que o Flamengo do Felipe Luiz quer criar uma oportunidade, mas aquela oportunidade de cara pro gol, e nem sempre vai ter esse espaço quando um time tá totalmente fechado em bloco ali, né? Então precisa de um jogador com a característica do Luiz Araújo, que ele pega na bola e chuta, irmão, tem que finalizar pro gol. E essa característica não tá sendo valorizada, no meu ponto de vista, lógico, hoje, né, no elenco. Mas se você der espaço pro Luiz Araújo, ele consegue fazer isso e faz isso muito bem. Pô, aquele tapa que ele deu na bola ontem, tirando do goleiro, é brincadeira, pô. É de quem realmente sabe fazer aquilo dali com muita experiência e, infelizmente, não tá tendo essa oportunidade. Às vezes eu vejo o Felipe Luiz dando oportunidade pro Cebolinha, pro Michael, pro Bruno Henrique, né? E só no final ele coloca o Luiz Araújo, não sei o porquê. Mas é minha opinião, então tá aí. Eu acho que esses pontos o Flamengo precisa resolver, precisa entrar muito bem resolvido contra o Chelsea para não dar bobeira. Eu acho que classificar a gente classifica. Agora, se classificar em primeiro colocado, porque a gente já tá em primeiro colocado, e aí a gente não vai enfrentar o Bayern de Munique. Bem, esse é o vídeo de hoje, esse é o corte de agora, irmão. Quero muito saber a tua opinião. Não vai embora sem deixar o teu like. Você que me assistiu até o final, muito obrigado pela tua presença. Comenta aqui embaixo o teu placar também, que eu vou sempre responder todo mundo aí, fechou? Saudação de Brunegras, fui!